Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando essa grande solenidade da vida da Igreja do Brasil, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa rainha e a nossa padroeira. Só para nós lembrarmos um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida, que foi o encontro de uma imagem. Lá no ano de 1717, quando o nosso país ainda estava ligado ao país de Portugal, o conde de Assumar, que veio em nome do rei de Portugal, ele vinha passar pela província de Guaratinguetá, e ali o povo daquela região acolheria o conde de Assumar para visita e também para uma refeição, para um banquete que eles estavam preparando. Era uma sexta-feira que o conde viria. E por que os pescadores foram buscar peixe? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem. Eu fiquei sabendo disso recentemente. O comum era que quando um representante do rei viesse a algum país que era colônia do rei de Portugal, era comum que se oferecesse um banquete com carne, né, com novilho, com boi, né, uma carne mais gordurosa. Por que eles foram buscar peixes? Porque era uma sexta-feira, o conde de Assumar era católico, ele tinha o direito, ele recebia uma permissão de comer carne na sexta-feira, mas ele preferiu fazer abstinência, como um católico piedoso e devoto. Então ele preferiu fazer abstinência de carne, e aqueles que estavam preparando o almoço foram correr para buscar peixes. E aí 3 pescadores foram até o rio fazer essa pesca, e eles não conseguiam apanhar os peixes. Até que num dado momento que eles lançaram as redes, eles viram que tinha um objeto dentro da água, eles puxaram a rede e ali estava uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Por isso que nós falamos, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Primeiro eles puxaram, veio o corpo, depois veio a cabeça da imagem. Depois, quando eles lançaram as redes, eles apanharam uma abundante quantidade de peixes. Fizeram um banquete, fizeram a refeição para o conde de Assumar, e aquela imagem que foi encontrada no rio, eles colaram a cabeça, deixaram na casa de um dos pescadores, e ali muitas pessoas começaram a rezar, porque eles atribuíram a intercessão de Nossa Senhora àquela pesca. A partir daquela casa, daquela imagem que ficou ali, construíram um oratório, depois construíram uma pequena igreja, construíram uma igreja maior, depois a Santa Sé, né, o órgão jurídico da igreja, a sede da igreja, foi reconhecendo que a devoção foi se espalhando até nós chegarmos hoje no Santuário Nacional de Aparecida. No mês passado eu estive lá no santuário. É impressionante, quem já foi em Aparecida sabe disso. Ali é um santuário de verdade. Ali é um ambiente em que nós entramos em qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana, seja mais ou menos movimentado, nós podemos rezar diante de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a intercessão dela para a nossa vida. A primeira leitura da liturgia de hoje é tirada do livro de Esther. Esther, no Antigo Testamento, é considerada uma das santas mulheres. E no Antigo Testamento, aquelas que foram consideradas santas mulheres, elas eram prefiguração de Nossa Senhora. Só para vocês entenderem um pouco da história de Esther e a relação dela com Nossa Senhora, porque a leitura de hoje ela é muito abreviada. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou os judeus, tiraram de Jerusalém e foi deportando os judeus, o Império Babilônico não era somente a Babilônia, eram várias províncias. Esther e o seu primo Mardoqueu estavam na cidade de Susa. Mardoqueu trabalhava ali na corte do rei, não era alguém que tinha muita influência, mas era alguém que sempre alertava o rei dos perigos daqueles que estavam ali tramando contra o rei. Inclusive, em 2 ocasiões, ele disse ao rei que alguns de seus funcionários estavam tramando a sua morte. Então, Mardoqueu, que era primo de Esther, ele foi ganhando a confiança do rei Assuero. E tinha a rainha Vasti, que fazia companhia para o rei. Só que naquela época, o rei era a autoridade máxima. Então todo mundo, de alguma forma, principalmente quem estava na corte, deveria se submeter ao rei. A rainha Vasti recebeu uma ordem do rei
para apresentar-se diante dele, e ela recusou essa ordem. Vasti perdeu o trono, e o rei Assuero disse: reúnam as mulheres mais bonitas das províncias, e aquela que mais me agradar, eu darei o trono, eu darei o poder de ser rainha. E quando ele viu Esther, que era uma mulher muito bela, muito atraente, muito agradável, ele se enamorou de Esther, ele viu a beleza de Esther e concedeu a ela o trono. Um dos funcionários da corte, chamado Amã, estava com raiva de Mardoqueu, estava com raiva de Esther e queria exterminar o povo judeu. Então ele conseguiu que um decreto fosse emitido para que todos os judeus de todas as províncias fossem exterminados. Mardoqueu soube disso, falou para a rainha Esther, e a rainha Esther ficou com o coração angustiado, porque ela era do povo judaico. Ela também seria exterminada junto com o seu povo. Enfim, a rainha Esther tirou as suas vestes, colocou as vestes de penitência, colocou cinza na cabeça e começou a rezar a Deus. E Mardoqueu disse para Esther: apresente-se ao rei pedindo em favor do nosso povo. Só que ela não podia fazer isso por iniciativa própria. Ela deveria ser chamada pelo rei. Mas ela disse: pelo meu povo eu me arriscarei. E quando alguém se apresentava ao rei, sem o pedido dele, o rei deveria estender o cetro para que a pessoa não fosse morta. Esther rezou durante 3 dias, o povo judeu rezou, fez penitência, fez jejum. E Esther colocou de novo as suas vestes e apresentou-se ao rei. O rei viu que ela estava angustiada, ela inclusive desmaia diante do rei, e ela nem conseguia dizer qual era o pedido dela. Alguns dias depois, durante um banquete, o rei disse a Esther: qual é o seu pedido? Ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. A rainha Esther, com o coração angustiado, disse: meu senhor, disse ao rei, se for da tua vontade, preserve a minha vida e a vida do meu povo. E o rei Assuero atendeu esse pedido. Depois Mardoqueu denunciou Amã, que estava tramando contra o rei, e Amã foi exterminado. Por que Esther é relacionada com Nossa Senhora? Era uma mulher bela, agradável, formosa, rainha, recebeu a coroa como Nossa Senhora e ela intercedeu em favor do seu povo. Nossa Senhora também é uma mulher bela, formosa, agradável, rainha, coroada pela Santíssima Trindade e intercede em favor do povo. Por isso que o evangelho de hoje, que é o evangelho das bodas de Caná, nós vemos o pedido de Nossa Senhora Jesus para que interceda naquele casamento. Ontem à noite eu já estava até cansado, era 10h30 da noite, o Padre Márcio falou assim: Rafael, vamos assistir um episódio, não sei se vocês conhecem aquela série The Chosen, é uma produção protestante, mas muito bem feita. Eu ainda não assisti. Ele falou: vamos assistir o episódio das bodas de Caná. 10h30 da noite. Eu falei: tá bom, vamos lá, Padre Márcio. E eu tinha que ficar porque eu joguei do meu celular para a televisão. E aí nós começamos a assistir. Claro que ali na produção existe um pouco, né, uma questão fictícia, não no sentido negativo, mas existe todo o enredo. Mas é interessante para nós entendermos um pouco mais a tradição judaica. Na tradição judaica, o casamento era muito valorizado. Tanto que a festa de casamento, ela poderia durar dias ou durar até uma semana. E o episódio do The Chosen mostra isso. A preparação da festa, a alegria dos noivos, aqueles que foram responsáveis pelo vinho, que colocaram ali no casamento. Então o episódio mostra tudo isso. E aí, os noivos chegam até os responsáveis pelo vinho e digam: olha, a quantidade será suficiente? É como se eles dissessem assim: não, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? A festa vai acontecendo praticamente o dia inteiro, os convidados vão bebendo vinho, que é sinal da alegria para o povo judeu, até que chega o momento que o vinho começa a acabar, não tem mais vinho. Nossa Senhora percebe isso, é interessante no episódio, ela percebe isso. Jesus estava conversando com 2 apóstolos, Nossa Senhora chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. Aí entra a passagem de hoje do Evangelho. Jesus fala: mas o que eu tenho a ver com isso? E é interessante o olhar que Nossa Senhora, o olhar do encontro entre Nossa Senhora e Jesus.
Jesus chama Nossa Senhora à parte, chama a Virgem Maria e diz assim: a minha hora ainda não chegou. No episódio, Nossa Senhora olha para Jesus e diz: se não for agora, será quando? Jesus entende o pedido de Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz a Jesus, no episódio: por favor. Imagina Nossa Senhora, quando intercede por nós, chamando Jesus, olhando para Jesus e dizendo: olha, eles não têm mais vinho, eles não têm mais alegria. Olhando para a nossa vida quando falta alegria, eles não têm mais alegria, faça alguma coisa. Imagina ela olhando para Jesus e dizendo: por favor. Jesus vai lá, chama, os responsáveis e transforma a água em vinho, devolvendo alegria àquela festa de casamento. Queridos irmãos e irmãs, a rainha Esther intercedeu pelo povo judeu, pedindo pela vida do seu povo. Nossa Senhora também intercede por nós e hoje de modo especial. Ela sabe o que está faltando na nossa vida. Ela sabe que a alegria que nos falta é porque nós não estamos plenamente unidos ao seu Filho Jesus. Ela olha para Jesus hoje e diz: eles não têm mais vinho, faça alguma coisa, por favor. Qual é o vinho que tem faltado na sua vida? Quais são as suas preocupações? O que tem roubado a sua alegria? Hoje é um dia, de modo especial, para você pedir a Nossa Senhora que interceda a Jesus por você e pela sua vida. E Nossa Senhora intercede por nós, intercede pelo nosso Brasil, intercede por todo o seu povo. Se nós pudéssemos resumir todo o acontecimento de Aparecida, o encontro da imagem, o santuário nacional, a nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida, nós poderíamos dizer: Aparecida foi o encontro de uma imagem que transformou a fé de um povo, a fé do povo brasileiro. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, peçamos a ela que interceda por nós junto ao seu Filho Jesus. E peçamos também por essas crianças, essas que já estão mais grandinhas, aquelas que são crianças de colo, no mundo cada vez mais difícil, no mundo em que cada vez mais a paternidade e a maternidade são atacadas, no mundo em que cada vez mais as ideologias querem contaminar as nossas crianças, precisamos pedir que Nossa Senhora as cubra com o seu manto santo e as proteja de todos os males. Rezemos, peçamos a Nossa Senhora Aparecida que interceda por nós, pelas nossas crianças e por todo o nosso Brasil.